Nós vamos criar o Windows Server através da máquina virtual, tá? Então ficou, meu servidor chama, nomeado na máquina virtual como Windows, como servidor Win 2012, tá? Determinei aqui que a versão dele é o 2012 64 bits. Do próximo, vou deixar 2 GB de RAM de memória para ele. Vou criar um disco virtual, né? No formato VDI e dinamicamente alocado, tá? Para ele se expandir, e vou deixar aqui para ele 100 GB de HD. Criei a máquina virtual, vou startar essa máquina. Tá? Vou startar essa máquina, aí eu vou separar a ISO e inicializar. Depois que eu separei a ISO, eu vou inicializar para começar o processo de instalação. Tá? O processo de instalação aqui é bem rápido e bem simples da gente fazer. Tá? Sempre é legal, como na parte de partição que eu mostrei para vocês, a gente deixar a partição de dados fora em HZs diferentes, se for possível. Tá bom? Vou usar aqui o português ABNT2 e clicar na instalação aqui, que ele vai fazer a instalação para nós aqui rapidinho. Vou colocar o serial do Windows aqui. Muito bom. Então vamos lá, colocamos serial e vamos partir para a instalação. Lembrando que a Microsoft permite e te fornece gratuitamente por 180 dias para fazer teste nas versões do seu sistema operacional e servidores. Clique em aceitar, do próximo, vou fazer a instalação padrão. Então, no nosso caso aqui nós temos 100 GB de HD, vou utilizar 100 GB mesmo no formato de partição. Tá? Aqui ele vai fazer o processo de instalação todo. Agora ele está instalando as atualizações. E vai reiniciar o nosso servidor. Professor, Oi, no momento você está fazendo algo importante assim? eu estou fazendo a gravação de tudo. Inclusive você está saindo na gravação. Ah, entendi, foi mal. Porque eu tô tipo, meio que almoçando ainda. Pode terminar. Quer dizer, jantando. Eita.
Bom, aqui nós vamos criar a senha do administrador, tá? Por padrão, o administrador é o gerente do servidor. Então vamos criar a nossa senha aqui. Criado a senha, ele vai finalizar as configurações. Está finalizando as configurações. Bom, agora nós vamos logar na máquina através do atalho Ctrl Alt Del do VirtualBox. Então, vamos colocar a senha para logar. Muito bem. Como é o primeiro acesso, ele vai pedir para a gente fazer as instalações básicas, né? Mas nós não vamos fazer nesse momento, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar numa rede interna, eu vou transformar a minha máquina virtual através do dispositivo de rede em rede interna. Tirar de NAT e colocar rede interna, tá? E eu vou também fazer o seguinte, vou em sistema e vou jogar mais um processador para essa máquina virtual aqui. Não vai dar aqui, a máquina está ligada, ela tem que estar desligada, depois a gente faz isso, tá? Eu vou acessar aqui o gerenciador do servidor, que é esse cara aqui, ó, gerenciador do servidor, que é onde ele vai me mostrar quais são as configurações básicas que estão determinadas no nosso servidor até o presente momento. Bom, eu tenho aqui o painel, que é o dashboard inicial. Depois eu tenho o servidor local, que é onde que mostra o nome do computador, o grupo de trabalho, os IPs e assim por diante. De cara eu já vou trocar o nome dessa máquina, né? Vou chamar ela de server underline 01 e vou dar um OK. Ele, por padrão, vai pedir a reinicialização do sistema. Acesso novamente a máquina. Antes de eu acessar, eu vou jogar um outro processador nela, que ela subiu, não vai dar certo, né? Vamos acessar. Colocar a senha, patrão. Muito bem. Vou acessar novamente o gerenciador do servidor, tá? Gerenciador do servidor e vou fixar ele, que é a ferramenta que nós mais utilizamos, fixar ele na barra de tarefa do Windows aqui, nesse formato aqui. Fixar na barra de tarefa e vou deixar ele subir os serviços do servidor, tá? Então lembrando aqui eu tenho o dashboard, aqui o servidor local, no de baixo ele mostra todos os servidores instalados e os demais dispositivos aqui do servidores. Vamos voltar aqui no nosso dashboard, que é o que nós vamos usar nesse momento aqui, essa parte. Vou fazer o seguinte, vou trocar o IP, como eu vou ficar em máquina local, né? Eu vou estar em máquina local, eu vou trocar o IP e criar um endereçamento da minha rede local. Muito bem, então eu vou jogar 192.168.10.100. A máscara eu vou deixar padrão.
O getter, vou endereçar para ele mesmo, porque no nosso cenário nós não temos getter. E o DNS também, como vou prover ele para DNS, então vou deixar como DNS. Muito bem. Um servidor, tá? O PV4 está habilitado aqui. Ele não subiu, mas vai subir. E o que eu vou fazer nesse momento é jogar o Active Directory para mim fazer o domínio conforme nós havíamos combinado, né? Então vou adicionar funções. Aqui todo recurso aqui eu vou para assistência de adição de funções e recursos, tá? Clico em próximo, clico em instalação baseada em função do recurso. Aqui eu deixo nessa máquina mesmo, que é o nosso servidor. Aqui está dando outro IP, mas na inicialização ele vai corrigir, tá? Aqui, o que vai acontecer? Selecionar as funções do servidor. A função do servidor que nós vamos usar é o domínio, que é a nossa ideia. Então eu cliquei em serviço de domínio do Active Directory, tá? Cuidado para não clicar em serviço de federação. Serviço de domínio de Active Directory e adicionar recursos. E dou um próximo. Lembrando que aqueles recursos são essenciais para o funcionamento, tá? Serviço de Active Directory, né, que é o domínio, que é o ADDS, ele dá algumas informações sobre ele, né? E vai instalar essas ferramentas aqui, ferramentas de administração de servidor remoto, administrativo de funções, Active Directory, entre outros. Eu clico em instalar e deixo ele fazer a instalação, certo? Ótimo. Instalado, né, ele dá os requisitos que foram instalados. Você pode prover ele já para o servidor a partir daqui, ou se não, você pode dar um fechar e vir aqui na bandeirinha e prover este servidor a um controlador de domínio. Muito bem. Vamos adicionar de acordo com o que nós damos anteriormente, entendendo o conceito de floresta. Então eu vou colocar o nosso domínio aqui, que o nosso domínio no momento vai ser teste.com. Dou um próximo, que é o nome do domínio raiz. Aqui ele me pede uma senha para armazenar, para acessar os recursos que são armazenados, né, dentro da floresta do domínio, caso eu necessite, né? Crio uma senha. Próximo. Não foi possível criar uma delegação para este servidor DNS porque não é possível encontrar na zona primária aqui, né? Porque a gente não tem DNS instalado, ele vai prover um DNS para a gente aí, provisório, mas vai prover. O nome do NetBIOS não deixa teste, que é igual ao do nosso domínio mesmo. Muito bem. Aqui são os bancos de dados, os arquivos de log, sysvol, que ele armazena. É interessante a gente sempre mudar essas pastas, isso aqui é padrão, né? Mas no nosso caso aqui é um teste, vamos seguir. Aqui está o script que ele criou o nosso servidor, nome do domínio, nome do NetBIOS, né? Tipo de floresta, onde estão as pastas de arquivo de log, as pastas de banco de dados. Então eu vou pegar o script e vou salvá-lo para eu saber onde eu organizei, né? Como eu organizei. Deixo dentro de documentos mesmo, nesse momento posso deixar aqui.
Então eu dou um próximo. E o instalar. Ele deu a mensagem, todas as verificações de pré-requisitos, né, passaram com êxito, então clique em instalar, é isso que eu vou fazer e aguardar agora realmente a configuração do domínio através da ferramenta do Active Directory. Muito bem, ele fez toda a instalação, clico em fechar e vai ser feita uma reinicialização total do sistema, tá? Aqui já aparece o número do IP que eu identifiquei, né? E ele vai reiniciar o servidor para as configurações serem aplicadas. A partir desse momento, o nosso servidor passa a ser o controlador do domínio da rede. Esse processo ele demora um pouquinho mesmo, porque ele está carregando todas as configurações necessárias para o servidor funcionar como domínio. Muito bom. Então, servidor, parte básica configurada do Active Directory, tá? Então vamos logar nele novamente. Agora ele já identifica para mim que eu tenho o domínio teste aqui, né? Administrador dentro do domínio teste. E vou colocar a nossa senha para o acesso. Muito bom. Vou acessar para ver se as configurações foram aplicadas.
Bom, agora nós vamos ver se o servidor realmente funcionou. Aqui a gente já, pelo dashboard aqui a gente já consegue ver que o ADDS está no ar e o DNS está no ar, é o que nós precisamos, né? Se clicarmos aqui em todos os servidores, eles vão aparecer para nós o seu funcionamento, tá? Então, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e criar, conforme nós já estudamos, nós vamos criar as unidades organizacionais, tá? Para mim criar as unidades organizacionais, eu vou em ferramenta, em usuários e computadores do Active Directory. Muito bem, aqui está meu domínio, né? E aqui estão os diretórios padrões que ele cria. Eu vou adicionar um novo unidade organizacional, tá certo? Vou criar aqui o departamento financeiro, vou deixar a proteção do container, né, para não ter desastre de apagar. Financeiro, vou criar o departamento de vendas, e vou criar o departamento de compras. Muito bom. Bom, eu posso criar usuários dentro de user mesmo, mas eu posso criar usuário também dentro do padrão aqui das unidades organizacionais. Então eu vou fazer isso aí nesse momento. Clique em cima da unidade, novo usuário. Então aqui vou colocar o nome do usuário. João da Silva, e o login é J Silva e o final do nascimento dele. J Silva 80. Vou criar uma senha para ele. Confirmar a senha. E vou pedir para ele trocar essa senha no próximo logon, certo? Então eu dou um concluir, está criado aqui. Esse mesmo processo vocês vão fazer dentro dos outros usuários, tá? Vou dar uma propriedade nesse usuário para acabar de preencher os dados. O certo é você preencher todos os dados do usuário para que ele se tenha a identificação mais correta dentro dele no servidor. Então, nós vamos fazer isso nesse momento, tá? Aqui nós temos a opção de bloquear conta, né? Dar uma data para o final do trabalho dele na empresa, tipo se for um contratado temporário, tá? E aqui as opções que eu tenho da conta, né? O usuário deve alterar no próximo logão, o usuário não pode alterar sua senha, a senha nunca se expira, entre outros aqui. E aqui eu defino também os horários, por exemplo, de domingo, esse usuário não trabalha, então eu não vou permitir o login dele, né? E de sábado ele não trabalha e eu também não vou permitir o login desse usuário, tá? Eu posso definir os horários corretos dele aqui. Muito bem. Aqui tem o perfil do usuário, que é onde nós vamos configurar a pasta base, que é a pasta onde vai ficar os arquivos pessoais do usuário, a parte de telefonema, a parte organizacional e ele é membro, nesse momento aqui, do domínio e eu vou adicionar ele como administrador também. Nós vamos precisar da função de administrador aqui. Administrador do domínio. E vou colocar outro administrador. Muito bem. Pronto, então nós temos a nossa estrutura criada. Se a gente fosse jogar impressoras, computadores, que mais para frente nós vamos fazer isso, nós vamos deixar essa primeira estrutura criada aqui dentro do nosso domínio. Vou dar aquela reiniciada básica no nosso servidor, que é sempre bom.
E é muito importante que a gente lembre de toda a reinicialização do servidor, a gente documentar, porque ele cria um log, né, das nossas reinicializações, né. Vou subir já minha máquina Windows 7 no VirtualBox. Vou subir o Windows 7. E ela já está aqui. E vou conectar essa máquina minha Windows 7 dentro do domínio com o nome do usuário para ver se a senha realmente vai funcionar e se ele entra em domínio. Estamos esperando ele logar. Logou. Beleza, vamos entrar nele de novo. Muito bem. Vamos pegar agora o Windows 7 e adicionar um domínio. É sempre bom a gente identificar essa máquina que ela está num outro domínio, mas é sempre bom a gente identificar os computadores na rede por padrão, tá? Quando eu vou trabalhar em domínio é importante eu fazer esse tipo de coisa. Nós criamos o nosso domínio teste.com. Ele pede o usuário, que é o administrador, ou poderia ser o usuário padrão, ou qualquer usuário administrador. Bem-vindo, né? Então, estou no domínio teste agora. Então, minha máquina passa a ser uma máquina de identificação dentro do domínio teste. Força você a fazer uma reinicialização. Inicializar. Inicializando o Windows 7 e nós vamos testar se a conexão funcionou. Vamos logar na máquina. Aqui ele já mostra que nós estamos no domínio teste, o computador 1. Vamos trocar o usuário. Vamos colocar o nome do nosso usuário criado. J. Silva 80 e a senha. Lembrando que nós criamos esses padrões de logon, né? Primeiro nome da pessoa, o sobrenome e o ano de nascimento. Ele tem que pedir para nós trocarmos a senha. Senha. Vamos trocar a senha. Trocamos a senha. Ok.
Pronto, vamos testar, ver se ele está dentro do domínio. Está dentro do domínio aqui, ó, tá? João Silva foi o usuário que nós criamos no domínio. Agora nós vamos criar uma pasta pública. Nós vamos dividir o nosso servidor para pasta em 3 momentos, né? Vamos criar a pasta pública, a pasta departamental e a pasta do usuário, pasta privada do usuário, né? Então, no primeiro momento nosso, vamos criar a pasta pública e permitir tudo nessa pasta pública aí. Muito bem, vamos lá no C2 ponto e criar uma pasta chamada pública. Pública. Pronto. Vamos compartilhar essa pasta. Compartilhar. Clique em compartilhar. Seleciono aqui todos, certo? Dou um adicionar, dou permissão, isso é importante, de leitura e gravação e compartilhar. Está aqui a pasta compartilhada. Agora lá nós vamos fazer o mapeamento dessa pasta no Windows 7. Estou no Windows 7, vou abrir o painel de computador e vou mapear essa pasta. Digito o endereço do servidor ou o nome, de acordo com o que vocês quiserem. Barra, eu já clico em procurar e eu tenho que achar essa pasta aí. Aqui está a pasta pública. Ok. E dou um concluir. A partir do momento que eu dou um concluir, a pasta já vem para cá e eu coloco para facilitar a vida do usuário na área de trabalho e vou renomear ela como pasta pública. Pasta pública. Muito bem, nós vamos testar, ver se a pasta pública está funcionando. Vou abrir ela, vou criar um arquivo aqui dentro chamado de sistemas e vou criar um arquivo aqui dentro, texto, chamado teste. Pronto, vamos ver se funcionou. Você tem que abrir o servidor. Abre o servidor que você vai verificar. Errou! Está aqui criado sistema e teste. Muito bem. Vamos passar agora para criar a outra pasta chamada de departamento, né? Então nós vamos na unidade de C também. Criamos aqui a pasta departamento. Vamos fazer o compartilhamento. Só um minutinho, por favor. Vamos compartilhar. Compartilhar. E aqui nós vamos definir o nosso usuário, tá? Só para buscar essa pasta aqui. Como ele faz parte do departamento, né, eu posso permitir ele. Muito bem. E aí nós vamos lá no Windows 7. Opa.
Windows 7 e vamos criar aqui o mapeamento também. Departamentos está aqui. Pronto. Tá feito. E vamos pegar ele e trazer para cá. Na verdade, é a pasta do departamento ou financeiro. Aí vocês definem depois. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a pasta pessoal do usuário, tá? Então vamos lá criar a pasta que só o usuário vai ter permissão, que é chamada de pasta base. Pasta base, botão direito em cima dela, propriedades, botão direito, propriedades, compartilhamento, e aí eu vou no avançado para compartilhar essa pasta base, tá? Eu coloco o cifrão aqui para ocultar ela na rede, certo? Clique em permissões, permito tudo nela. Aí nós demos a permissão da pasta, aplica e ok, tá? Aplica e ok. Vou em segurança, aqui que é muito importante, tá? Em segurança eu vou em avançado, tá? E vou fazer o seguinte, vou clicar em desabilitar herança. Por que desabilitar herança? Eu vou desabilitar as permissões anteriores que ele tem, tá? Vou clicar em converter as permissões herdadas em permissões explícitas do objeto, ou seja, só para aquele objeto lá. Aí dou um aplicar, um ok, tá? Aqui, proprietário, criador da pasta, o sistema, administrador e usuário, perfeito, tá? Então está criado o compartilhamento, mas agora eu tenho que ir lá no usuário. Professor, está aparecendo o seu rosto. Eu tenho que ir no usuário, novamente, e dar permissão para esse usuário aí, tá? Vou lá configurar o usuário. Ferramentas, usuários. Ô, professor, você não está compartilhando a tela com nós. Tá, só um minutinho. Bom, aí estou com o usuário, botão direito no usuário, propriedades. Vou no perfil do usuário, vou determinar o caminho que será buscado a minha pasta, tá? Então é barra barra server underline 01 server 01 barra base, que é o nome da minha pasta, barra base, vou colocar o cifrão e barra username para ele pegar meu usuário, username para ele pegar o meu usuário, dou um aplicar, dou um ok e vou testar ver se vai funcionar, tá? O que eu tenho que fazer agora é reiniciar o meu Windows 7 para ver se a pasta base vai ser criada.
Muito bem. Vamos testar se a pasta base for criada. Esqueci a senha, mas normal. Vamos ver o nosso usuário, se a nossa pasta base foi criada. Está aqui a pasta base do usuário. Vou chamar de pasta do usuário. Para fazer aquele teste padrão, tá aqui, abro, gravo uma pasta e dentro da pasta faço um arquivo. Muito bem, vou abrir o servidor, vou na pasta que eu criei para ver se o usuário dele apareceu lá. Pasta base, o usuário foi criado aqui dentro, sistemas e pasta base. Muito bem, é isso aí.